Usando essa ideia, nós temos então uma sugestão de subestrutura ótima para o problema de encontrar o caminho mínimo de um vértice para todos os demais. Mas qual ideia é essa mesmo? O problema que a gente tinha abordado era do subproblema não estar diminuindo na nossa primeira tentativa, né? Então a ideia agora é que a gente fale de caminho mínimo de S até um vértice, é o que é encapsulado pelo L e T ali, por essa notação, o caminho mínimo de S até um certo vértice com, no máximo, I arestas. Esse I arestas ali, esse parâmetrozinho que vai garantir para a gente que o caminho esteja sempre diminuindo. Tá legal. Então, com essa ideia em mente, vamos voltar a imaginar a solução ótima. Tá? Então, eu vou colocar aqui, imaginando a solução ótima. A gente voltou para o passo, aquele passo de abstração. Tá? Pensa que eu tenho, então, uma solução ótima, mas com essa ideia na cabeça. Quer dizer, para cada vértice V em Vzão, e para cada inteiro não negativo, aqui inteiro pertencente a 1, 2 aqui, né, um conjunto dos naturais aqui, seja P o caminho mínimo que vai de S até V. Então P aqui é a solução ótima que a gente está imaginando. Então seja P o caminho mínimo que vai de S até um vértice de destino V qualquer, com no máximo I arestas, onde I pode ser 1, 2, 3, 4, pode ser inclusive 0. Deixa eu me corrigir aqui. Pode ser inclusive 0, a gente vai ver isso. Vai cair num caso base nosso. Tá? Então, é isso que a gente está imaginando nesse momento. E daí o que a gente precisa? A gente precisa mostrar que esse caminho ótimo P é constituído de caminhos ótimos menores, né, de soluções ótimas para subproblemas menores. Então a gente vai ter dois casos para mostrar isso. No caso 1, a gente vai supor aqui que o tamanho de P é menor do que I, que P tem menos do que I arestas, porque lembra que a restrição ali é no máximo. Eu vou destacar ali, ó. A restrição é que P é o caminho mínimo de S a V com no máximo I arestas, não quer dizer exatamente. Então pode ser que ele tenha menos. Se P tem menos que I arestas, então o que a gente vai encarar aqui é que P é uma solução ótima. Essa é o que a gente vai querer mostrar, né? P é uma solução ótima do subproblema do caminho mínimo de S a V com no máximo I menos 1 arestas. Quer dizer, ele é uma solução do subproblema que tem o mesmo vértice destino, mas que usa no máximo I menos 1 arestas. É um subproblema menor. Perceba que, embora seja o mesmo P, a questão é que, se ele tem menos do que I arestas, ele pode ser uma solução para o subproblema menor. Então, essa é a nossa hipótese no caso 1. No caso 2, a gente vai pensar que P tem exatamente I arestas. P tem I arestas, daí a gente já sabe que ele não é um candidato a ser solução de um subproblema com I menos 1 arestas. E a gente quer que o subproblema seja menor. Lembrem disso. É super importante que o subproblema seja menor. Então, se P tem I arestas, a gente volta numa situação muito parecida com a de antes, mas agora munido dessa nova ferramenta aí, dessa contagem de arestas. Né? Olha, eu tenho aqui o S, eu tenho aqui o meu V, mas se ele tem I arestas, ele tem que ter uma anterior aqui, vamos dizer, que é um vértice W e um arco WV, uma aresta WV. Tá? E daí, a gente pode falar aqui que sendo WV para um W qualquer a última aresta de P, a gente pode chamar, de novo, esse trecho aqui de P'. Então, sendo P' a parte de P que vai de S até W, a gente sabe duas coisas. A gente sabe que P' é um caminho que vai de S até W. A gente também sabe que P' tem uma aresta a menos. Né? P' tem I menos 1 arestas. Porque P tinha I. Eu tirei só uma, então P' com certeza tem I menos 1. E daí, a minha hipótese é que P' é uma solução ótima. Deixar claro, inclusive, aqui que essa parte, quando a gente fala, tanto no caso 1 quanto no caso 2, é uma solução ótima, é o que a gente vai provar, tá? Mas é isso que a gente está levantando. É essa bola que a gente está levantando aqui, para chegar na subestrutura ótima, para mostrar que ela é válida. Olha, P' ali, que é um pedaço do caminho que vai de S até V, do caminho P que vai de S até V, é uma solução ótima do subproblema do caminho mínimo, que tem
destino W, então que vai de S a W, com no máximo I menos uma arestas. Eu sei, quando a gente está provando coisas de programação dinâmica, subestrutura ótima, parece muito que a gente está chovendo no molhado. Mas tem uma diferença entre eu supor, eu levantar essa bola e falar assim, opa, eu gostaria que P' fosse isso, e eu formalmente provar, tá? Aqui eu só estou levantando a bola, sabe? No caso 1, o próprio P vai ser uma solução ótima de um subproblema menor, mostrando que tem subestrutura ótima. Ou seja, que a solução do meu problema grandão pode ser construída em função de soluções do problema de problemas menores. No caso 2 é um outro problema. É um outro P', né? É um pedaço do caminho que eu vou usar dessa forma. Mas isso, de todo modo, é a bola que a gente está levantando. E o que é muito importante a gente reparar aqui é que nos dois casos, no caso 1 e no caso 2, as soluções candidatas aqui, P e P', a serem soluções ótimas, são candidatas a serem soluções ótimas de problemas garantidamente menores. Porque o máximo de arestas diminuiu. Então o problema ficou menor. Isso é muito importante de perceber e não é óbvio, tá? Porque lá em cima, no caso 1, confunde. Você fala, pô, mas é o próprio P, professor? Como que o problema diminuiu? Eu não disse que a solução diminuiu. Eu disse que o problema diminuiu. Vocês concordam que tem uma gama maior de possibilidades de solução quando eu posso usar I arestas do que quando eu posso usar I menos uma? Então o problema está menor. Se ele tem a mesma solução ótima, é um detalhe, isso pode acontecer. Né? Pode ser que o caminho mínimo seja uma única aresta. E tudo bem. Mas o problema é mais simples, eu tenho menos possibilidades para olhar. É essa que é a ideia na programação dinâmica, que eu vá construindo ali a minha solução a partir de pedaços menores. Então tem que ter essa parte incremental. Tá? Tem que ter essa coisa bem definida, quem é menor, quem é maior. E agora a gente tem. Agora resta provar a otimalidade. Vamos fazer isso, vai ser mais tranquilo do que parece, porque até intuitivamente já está bem claro ali que esses pedaços de caminhos ali, eles têm que ser soluções ótimas. Né? Qual que é a ideia da prova, então? A hipótese que vai estar correndo por fora ali, que vai estar sempre na nossa mente é P é uma solução ótima para o problema do caminho mínimo de S a T com I arestas. Então eu vou até escrever ela aqui, ó, lembrar, por hipótese, tá? P é uma solução ótima para o problema do caminho mínimo de S a V com, no máximo, I arestas, tá? Então, isso aqui é importante, esses são os parâmetros. Ele é o caminho mínimo que vai de S até V e usa no máximo I arestas. Isso a gente levantou aqui, para vocês verem que a gente realmente fez isso. Olha, para um vértice V qualquer e para um inteiro I não negativo qualquer, P é o caminho mínimo de S a V com no máximo I arestas. Tá? Por que é importante lembrar disso? Primeiro, eu estou tentando passar para vocês coisas técnicas de prova, né? Então, é sempre importante levantar suas hipóteses, deixar suas hipóteses bem claras. Tá? E nesse caso vai ser super importante que a prova vai ser por contradição. Então, o que eu vou contrariar, já dando spoiler, é exatamente essa hipótese. Eu vou chegar em algo que contradiza a otimalidade do P. Então eu tenho que lembrar, P é uma solução ótima para o problema com I arestas. Para que a gente perceba quando chegou na contradição. Tá legal, vamos para o caso 1 então. No caso 1, lembrando vocês, P tem menos do que I arestas. Tendo menos do que I arestas, a gente vai supor aqui, o que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que P é ótimo para o subproblema com I menos uma arestas. Lembra? Subestrutura ótima. O próprio P, nesse caso, já que ele tem menos que I arestas, vai ser o candidato a ser uma solução ótima para um problema menor que compõe, né, que faz parte da solução para o problema original. Então, a gente quer mostrar isso. A gente vai supor, por contradição, bem importante isso, que P não é ótimo. Se P não é ótimo, para o subproblema com no máximo I menos uma arestas, tem que ter o quê? Se P não for ótimo, tem que ter alguém que seja ótimo. Então tem que existir um P estrela, que é a solução para esse problema. Mas qual é o problema? É ser o caminho mínimo com no máximo I menos uma arestas que vai de S até V. Então P estrela tem que ser, aquele tem que existir, se a minha hipótese por absurdo ali fosse verdadeira,
tem que existir esse P estrela que sai de S, chega em V e custa menos do que P. E usa no máximo I menos uma arestas. Só que nesse caso, P também, esse caso é muito simples, né? P também é solução para o problema do caminho mínimo com no máximo I arestas, justamente porque é no máximo. Se ele usa no máximo I menos uma, ele também usa no máximo I, né? Ele está dentro da restrição. Usar no máximo quer dizer usar o menos ou igual. O número de arestas que ele usa tem que ser menor ou igual. Se é menor ou igual que I menos 1, é menor ou igual que I. Né? Tá satisfeito também. Portanto, a gente tem uma contradição com a hipótese de que P era ótimo, a hipótese que eu levantei lá no início. Porque se P estrela existisse, ele teria custo menor do que o próprio P. Aliás, eu percebo que eu esqueci de preencher um lugar aqui. Né? Então, existe P estrela, que é a solução para esse problema, e o custo de P estrela teria que ser menor do que o custo de P. Então, poxa, aí quebrou, né? Eu tenho um cara que tem custo menor do que o P, que resolve o mesmo problema que o P, violou a hipótese original lá de que o P era uma solução ótima. Portanto, qual que é a conclusão? Pelo menos no caso 1. Para o P ser solução ótima, se ele tem I menos uma arestas, ele também tem que ser solução ótima do subproblema menor, que usa no máximo I menos uma arestas. Então, caso 1 feito, vamos para o caso 2, que é um pouquinho mais interessante. E tem essa curiosidade, às vezes por ser um pouquinho mais interessante, até mais fácil de entender. Continuamos lembrando que P é uma solução ótima para o nosso problema com I arestas. Então, nesse caso, a gente vai supor que P tem I arestas. É o caso complementar, né? A gente já supôs que ele tinha menos, agora vamos supor que ele tem I. E o que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que P', como a gente definiu aqui no último slide, né? O P', que é o prefixo do P, que vai de S até o penúltimo vértice no caminho, que P' é ótimo para o subproblema com I menos uma arestas e destino W. Tá? Então é um subproblema diferente, porque ele vai de S até W, mas ainda é um subproblema menor. Isso é importante, está sempre diminuindo, senão não vai servir para nada essa subestrutura ótima. Então a gente vai supor, por contradição, e eu devia ter destacado isso na outra, mas eu vou destacar junto agora nos dois casos. Olha, por que eu coloquei esse tópico aqui? Queremos mostrar isso aqui, né? No caso 1, queremos mostrar que P é ótimo para tal subproblema. No caso 2, queremos mostrar que P' é ótimo para tal subproblema. Porque a técnica de prova por contradição trabalha justamente com a gente contrariando aquilo que a gente quer mostrar. Ou pelo menos quando a gente quer mostrar um conjunto de coisas, um pedaço daquilo. Nesse caso, a gente quer mostrar que P' é ótimo no caso 2, ou que P é ótimo para o subproblema no caso 1, e a gente vai supor, por absurdo, então, que aquilo não é verdade. A vantagem disso é que aquilo deixa de ser um objetivo para ser uma hipótese no nosso conjunto de hipóteses. Daí, às vezes, a gente consegue derivar a contradição. Essa que é a ideia. Tá? Então, por isso que eu escrevi esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui. A ideia é que esses dois estão aqui para serem exatamente contraditos no tópico seguinte, porque é assim que a técnica por contradição funciona. Então, vamos supor por contradição o quê? Que P' não é ótimo para o subproblema do caminho mínimo de S a W com no máximo I menos uma arestas. Parece coisa de maluco, né? Eu estou supondo exatamente o que eu queria que fosse verdade. Mas é essa a ideia. Eu suponho por contradição que aquilo não é verdade, chego em um absurdo, daí eu digo, opa, o que está errado então para eu ter chegado num absurdo? Aquilo lá que eu supus, aquilo lá não pode valer. Né? Então P' vai ter que ser a negação de não ótimo, que é ótimo. É essa que é a ideia. Então vamos lá. Seja P estrela aqui um caminho de S a W com, no máximo, I menos uma arestas e custo menor. Já que eu supus por absurdo que P' não é o ótimo, alguém tem que ser. Alguém tem que ter custo menor. Então, custo de P estrela tem que ser menor do que o custo de P'. Para fazer uma figura aqui, para ajudar, gente, é como se fosse isso aqui. Ó. Saí do S, cheguei no W, passei aqui, cheguei no meu vértice V. Isso em azulzinho é o P. Eu vou pegar uma outra cor. O que eu estou supondo tem algum P estrela aqui. Em azulzinho tudo é o P. E esse pedaço aqui, só para lembrar, é o P'. Né? Então eu estou supondo que tem algum P estrela que custa menos. Se eu pegar P estrela que custa menos e concatenar com o custo de W, eu vou chegar em um caminho de S até V que custa menos, e isso vai ser minha contradição. E é isso que a gente vai fazer, olha. Concatenando
P estrela com WV, com o último arco ali do caminho, a gente constrói um outro caminho. Temos um caminho com no máximo I arestas, porque P estrela tinha no máximo I menos uma, daí com mais uma vai ter no máximo I arestas. E custo o quê? Qual que vai ser o custo desse novo caminho? Vai ser o custo de P estrela mais o custo de WV, que por conta disso aqui, ó, é menor do que o custo de P' mais o custo de WV. E o custo de P' mais WV dá exatamente o custo de P, era o custo do caminho original. Quer dizer, se existir esse P estrela, se a minha contradição valesse, eu teria um caminho alternativo para ir de S a V, com no máximo I arestas, que custa menos do que P. O que contraria, chegamos no absurdo, contraria a hipótese de que P era ótimo, e com isso a gente conclui a prova. Tanto no caso 1 quanto no caso 2, nós temos subestrutura ótima. Ou seja, se eu tiver um caminho mínimo que vai de S até V, com no máximo I arestas, ele é composto por algum caminho com no máximo I menos uma arestas ali, que pode ir até o próprio V, ou pode ir para algum vizinho de V, mas sempre por algum caminho menor, que também é ótimo.